Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Olá, está no ar mais uma edição do Em Evidência na TV. Quem está em evidência na TV, você fica sabendo aqui no nosso programa. Você pode assistir o programa Em Evidência na TV nos canais 24 e 524 da Claronet e também no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência. Aproveite também para se inscrever em nosso Instagram, @Revista em Evidência. Lembrando que o nosso programa tem patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram aí pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E Revista em Evidência, né? Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. A convidada de hoje, do nosso programa Em Evidência na TV, foi eleita para o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Patrícia Alba é advogada e casada com Marco Alba, ex-prefeito de Gravataí. Foi primeira-dama do município entre 2013 e 2020, quando participou ativamente da gestão, em especial de projetos de cidadania, ação social, meio ambiente e defesa das mulheres. No seu primeiro mandato no Parlamento Gaúcho, presidiu a Comissão Externa de Fiscalização ao Programa Assistir e a Comissão Especial do Transporte Público Metropolitano. Ela também lidera a Frente Parlamentar do Comércio de Bens e Serviços, já presidiu o MDB Mulher do Rio Grande do Sul e já atuou como vice-presidente do MDB Mulher Nacional. O desenvolvimento econômico e social, o fortalecimento dos municípios e os direitos da mulher são temas que devem nortear o seu trabalho nesse novo mandato. Seja bem-vinda, deputada Patrícia Alba. Muito obrigada, um prazer estar aqui conversando contigo, Wilson, está aqui no programa Em Evidência, que eu me sinto em casa estar aqui, sempre muito bem acolhida pelo Lúcio, pelo Chico, então para mim é uma alegria poder estar conversando novamente aqui contigo, com aqueles que nos assistem. Para nós também é um prazer receber a senhora aqui. Antes de entrar na política, eu quero conhecer a Patrícia Alba, mãe do Vitor e do Lourenço, a advogada Patrícia Alba. Qual foi a sua principal motivação, então, para a senhora entrar na política? Bom, de fato, acho que essa é a parte mais importante da minha vida, né? Ser mãe do Vitor, do Lourenço, ser esposa do Marco, isso para mim é uma alegria muito grande. Hoje, com os filhos adultos na faculdade, e este foi, inclusive, um dos motivos que eu pude participar mais da política e por isso entendo como é a participação das mulheres na política, como ela não é tão, digamos assim, facilitada pelo nosso dia a dia, né? Nós mulheres que somos mães, dona de casa, enfim, a gente acaba tendo pouco tempo para fazer política, que é extremamente importante no nosso dia a dia. Então, e sou advogada também, me formei no século passado, me formei em 99, sempre atuei na área pública, depois mais para o final passei a atuar na área do direito eleitoral, que eu sou apaixonada. Tudo que envolve a política e as eleições fazem parte da nossa vida, da minha vida, da vida do Marco, meu marido, né? Então, eu decidi por atuar nessa área do direito eleitoral, mas ao mesmo tempo e concomitante, o Marco era político. Quando eu o conheci, ele já era político, já tinha tido cargo eletivo e tudo. E eu sempre atuei em parceria com ele, levando a minha área de atuação, a minha profissão, mas em parceria, porque fazer política é algo que a gente faz diariamente e faz sem nem se dar conta, né? Mas a gente faz política, seja na escola, no clube, no time de futebol, enfim, tudo envolve política, né? E fui trabalhando junto com o Marco e tive a grata satisfação de ser primeira-dama do município de Gravataí em um período que foram 8 anos, então os 4 primeiros anos foi um período muito, muito difícil, porque a cidade, o município, né, o governo, ele não estava adequado à situação que Gravataí deveria estar, tinha muitas dívidas, muita, digamos que, falta de organização. Então, para isso se precisou arrumar a casa, como a gente dizia naquela época, que foi desafiador, foi difícil, mas que rendeu resultados
resultados que até hoje a gente vem colhendo lá em Gravataí, né? Então, os próximos 4 anos foram anos que a gente pôde, então, mostrar o trabalho feito pela gestão, né, pelo governo Marco Alba, e eu trabalhei muito nestes 2 períodos, e isto me fez acreditar que eu podia, como política, eu podia fazer muito mais, me dedicar muito mais. E foi nesse momento que surgiu, então, a oportunidade de eu concorrer a deputada estadual. Porque eu nunca tinha concorrido a nada. Eu nunca tinha tido uma participação política que não fosse que fosse eletiva, digamos assim. Eu não tive nenhuma participação, nenhuma experiência em concorrer. Sim. E nesse momento, então, eu achei que eu podia colaborar mais, e foi aí que eu concorri. Lá em 2018, concorri a deputada estadual. Pois é, e qual foi o saldo, então, desse seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa? Pois então, eu fui também com muita alegria, eu fiz naquele primeiro momento, Wilson, 33.369 votos, né? Cada voto é importantíssimo. E foi uma votação extremamente expressiva, mas fiquei de segunda suplente e assumi, então, no segundo biênio do mandato. Eu assumi nos 2 últimos anos como titular, sim. Então... E foi um período de bastante trabalho, foi muito produtivo. Eu consegui mostrar que a gente realmente pode fazer a política de uma forma diferente e que beneficie o cidadão. Sim. E tanto é assim que eu consegui retornar com uma votação, então, mais expressiva ainda. Foram 44.871 votos. Isso mesmo. E aí me elegi de uma vez, né? Não fiquei de suplente como da outra vez, assumi o mandato, agora completei 1 ano de mandato, também foi um ano bastante trabalho e com resultados, né? Eu fico muito feliz de ver que a dedicação, o empenho que a gente faz, ele gera resultados. Um dos resultados que eu posso citar aqui, a gente pode conversar sobre outros, mas a participação política de deputados, e eu fui uma dessas deputadas, nós conseguimos fazer com que o projeto de aumento de impostos impostos que o governador encaminhava para a Assembleia fosse retirado por ele. Sim, né? O aumento do ICMS, né? O aumento do ICMS que estava proposto para o fim do ano de 2023 não chegou nem a não passar na Assembleia, porque o governador retirou esse projeto. Sim. Retirou por causa de muita mobilização dos deputados da sociedade civil. Acho que esse é o nosso papel. Exatamente. Né? E é um resultado aí que a população pode se estar engajada e participando. E a senhora é uma referência nessa questão da participação da mulher na política. Eu acompanhei na Assembleia o ano passado inteiro, a deputada Patrícia Alba sempre, a senhora presidiu o MDB Mulher. Uhum. Qual é a importância, então, da voz ativa feminina na política? Eu sou uma entusiasta da participação das mulheres na política. Na verdade, eu sou uma entusiasta da participação de todos os cidadãos na política. Todos nós devemos participar, seja concorrendo, seja participando de reuniões, seja fiscalizando, seja criticando ou dando sugestões, né? A política é o nosso dia a dia. Nós vivemos, toda a nossa vida é baseada na política, em decisões políticas. O que nós temos ao longo do tempo, ao longo da história? Nós temos uma participação política quase que exclusivamente masculina, né? A política, ela é masculina. Eu gosto de ser otimista e não falar em machismo, né? Eu digo que a política é masculina porque ela tem uma participação massiva de homens. Claro que a gente sabe que existe também um machismo, acontece, nós não podemos tapar o sol com a peneira, mas a gente tem alcançado objetivos de redução dessas situações e, quem sabe, de eliminação, mas as mulheres precisam participar basicamente
por um motivo, né? Nós, como sociedade, nós temos 50% de mulheres, 50% de homens. Um pouquinho de variação para a maior das mulheres, mas, ou seja, metade de cada um. O que a política faz? Ela delineia o nosso dia a dia. Né? Então, se eu tenho só um homem fazendo política e pensando políticas públicas, pensando leis, esse homem ele vai ter a visão que ele tem da vida, que ele tem do mundo, que ele tem da sociedade. E nós precisamos que as mulheres também sejam acolhidas nesta política pública. E nós só vamos ter essa inclusão quando a mulher também estiver participando, quando ela estiver colocando as suas situações, as suas necessidades, o seu dia a dia, para ser pensado também e colocado como uma política pública. Então, esse é o objetivo da participação das mulheres. É melhorar a sociedade, é melhorar a política, para que a gente, como sociedade, viva melhor, conviva melhor, tenha mais igualdade, né? Então, as mulheres, elas devem participar. E eu faço uma relação com o dia a dia, assim, quando as mulheres compreenderem que para ter um médico no posto de saúde, seja para atender a ela, aos filhos, aos netos, é necessária uma decisão política. Para ter um professor na sala de aula, para nós termos um colégio em turno integral, é necessária uma decisão política. Aí eu tenho certeza de que elas participarão muito mais, né? Porque atualmente, infelizmente, a não participação histórica das mulheres, unida àquilo que a gente ouve falar sobre a política, que são só coisas ruins, isso afasta as mulheres, né? Então, a gente tem que ter uma compreensão bem concreta e real do que é a política e para que ela serve, e aí sim nós vamos ter uma participação maior das mulheres, que eu acho que é fundamental. Sim. Agora é interessante que o eleitorado, separando, tem mais mulheres que votam que os homens. E por que tem mais homens no comando da política? Justamente, e nós tivemos um crescimento de 2% das últimas eleições, das antepenúltimas para as últimas eleições, né? Das penúltimas para as últimas. É um crescimento muito pequeno, mas ele é um crescimento que eu te diria, assim, induzido. Induzido pelo quê? Induzido pela legislação. Sim. E por aquilo que a gente vê como sociedade, que existe digamos que uma pressão para que as mulheres participem mais, né? Eu tenho uma convicção de que se a lei não tivesse obrigado a participação das mulheres, a gente teria um quadro ainda muito mais inadequado, né? Hoje nós temos a ocupação dos parlamentos, por exemplo, as mulheres são 15%. Só dessas. 15%? Só a média, né? A média é uma participação de 15%. Muito baixa. É pouquíssimo, né? Então, falando em executivo, então esse número é bem menor. E isso foi, essa participação das mulheres, ela veio acontecendo ao longo do tempo. Eu gosto de contar essa história, se tu me permite, Wilson, porque assim, eu acho muito interessante como a gente se move como sociedade, né? Chegou um determinado momento, na década de 80, que o legislador entendeu que deveria focar na participação das mulheres. Então, a legislação eleitoral, ela colocou um artigo dizendo que 30% das vagas para se concorrer ao legislativo deveriam ser resguardadas para a participação das mulheres. E aí a gente achou, não, a lei é boa, né? O que os partidos políticos faziam? Resguardavam 30% das vagas e preenchiam os outros 70% com homens. E aqueles 30% ficavam vagos. Né? Então é um absurdo, né? Aí a lei teve que mudar, a legislação mudou e disse que 30% das vagas devem obrigatoriamente serem ocupadas por mulheres. Hoje,
cada mulher, eu falo dessa forma para ser compreendida, cada mulher que concorre dá direito a que 2 homens concorram. Né? Então hoje, se nós não tivermos mulheres, nós não temos homens concorrendo. Que barbaridade. Essa é a necessidade. E com isso, a gente teve uma maior participação das mulheres. Né? Então a lei ela vai induzindo as decisões judiciais. O TSE e depois o STF decidiu que 30% do valor dos recursos devem ser investidos nas candidaturas femininas, o que também é um grande passo, porque não adianta dizer que 30% das vagas têm que ser preenchidas por mulheres, mas não dá a possibilidade delas terem realmente uma chance de vitória, né? Então, essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo. A gente precisa avançar muitíssimo mais. Existem países que já têm uma paridade nos seus parlamentos, que já tem 50% de homens e 50% de mulheres. Acredito que essa seja uma forma necessária para que a gente chegue aonde nós precisamos chegar, né? E trazendo ainda a questão da participação depois que se passa por esse obstáculo, né, de realmente eleger, né? Se a gente observar quando que as leis de proteção e garantia dos direitos das mulheres elas começaram a ser elaboradas? Quando as mulheres passaram a participar. Hoje nós temos uma lei que tem 17 anos, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só existe porque nós temos mulheres nos parlamentos que estão pensando na defesa dos direitos das mulheres. Só um parênteses aqui, eu não acho que os homens não façam isso porque compactuem com essas situações, enfim, não, absolutamente não. É que as pessoas têm a vivência e a visão daquilo que é o dia a dia delas. Um homem não tem como saber quais são as situações que a mulher passa, porque ele não passa por elas. Exatamente. Né? Então, não é por mal, não é porque ele não gosta, não é porque ele não quer fazer, não, é porque ele não vive isso. Não, e deputada, é muito importante, a importância da mulher na política, esse olhar feminino tem muito mais sensibilidade para assuntos como esse, por exemplo, que a senhora tratou lá na Assembleia, a política de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista. Sim. Ou seja, o Estado tem que disponibilizar uma equipe para atender essas... Os homens não se ligam, quem é mãe sabe a importância, né? Tu sabe que uma coisa muito cruel, se nós, existe esse dado, eu só não sei o número exato, as mulheres que ficam sozinhas cuidando dos filhos com deficiência, porque na grande maioria dos casos os homens vão embora e não participam mais do cuidado com um filho deficiente. Então, isso é mais uma crueldade que a gente ainda vive, ainda convive. Claro, existem exceções de pais maravilhosos que participam em igualdade de condições com as mães, né, dos cuidados, enfim, mas ainda é uma realidade de mães. No geral, as mães ficam com os seus filhos num caso de separação, né? Agora, em casos de filhos com deficiência, esse número ainda é muito maior. E a gente, como sociedade e como político, como pessoa pública, precisa ter esse olhar por vários motivos. O principal dele é por humanidade, né? Nós precisamos que todos os cidadãos sejam incluídos na sociedade. As pessoas com deficiência são cidadãos também, precisam participar da sociedade. Agora, qual é o papel do Estado nisso? O Estado tem a obrigação de dar as condições para que essas pessoas possam ter uma vida incluída na sociedade, mas realmente com condições, né? A gente fala muito no autismo, mas existem todos os tipos de deficiências, né? Só que o autismo ele vem crescendo de uma forma muito rápida, né? E o Estado não tem esta mesma velocidade. E nós sabemos hoje, pelas pesquisas, que uma criança autista, se ela tiver um estímulo e um desenvolvimento desde bebê, o quanto antes possível, quanto antes for diagnosticado, for tratado, essa criança pode ter uma vida muito mais independente, né? Isso é importante. Aliás, independente inclusive do Estado.
né? Porque se nós não tratarmos no início, o Estado vai ter que manter essa pessoa no futuro. E a rede pública parece que está faltando profissionais, né, para atender nessa área, né? Existe falta de profissionais da área, porque existe muita demanda e nós não temos, inclusive, formação suficiente para algumas áreas que são necessárias para o tratamento de autistas, especialmente, né? Sim. Claro que falta o atendimento do Estado de uma forma mais global, eu diria assim, né? Porque não adianta tu compartimentar a pessoa. Ela é um todo e ela tem que ser tratada assim. No autismo, mais ainda, né? E a gente, como pensador de política pública, como idealizador, e precisamos conhecer a realidade, e por isso lá na Assembleia a gente tem sempre trabalhado em parceria com os pais, com as instituições que trabalham em defesa dos autistas, né? A gente fala muito em criança, mas na verdade existem adultos autistas aliás, se diagnosticaram depois de terem filhos diagnosticados, né? Então se descobriram autistas depois, mas essa situação especial, ela tem que ser tratada com olhos diferentes pelo poder público, e a gente precisa saber, conhecer, ver as necessidades para daí sim fazer uma política pública. Não adianta eu, como deputada, advogada, pensar que eu posso sozinha imaginar uma política pública para uma pessoa com deficiência. Eu preciso saber da pessoa com deficiência, daquele que trata com ela, que lida com ela, o que é necessário para ele. Isso a gente tem feito lá na Assembleia, também é motivo de muito orgulho para nós. Deputada Patrícia Alba aqui com a gente no Evidência na TV, né? A CDP, consultoria em direito público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Já estamos de volta aqui com o nosso programa. Você pode assistir o programa em Evidência na TV nos canais 24 e 524 da Claronet e também no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência. E aproveite também para se inscrever, né, no nosso Instagram lá, @Revista em Evidência. Estamos entrevistando a deputada Patrícia Alba do MDB, que é presidente da Comissão de Finanças na Assembleia Legislativa. Acompanhei lá as reuniões das comissões com a deputada, muitos assuntos esse ano, deputada Patrícia Alba.
Começando com essa questão aí da lei orçamentária, né? O orçamento do Estado para 2024. Na Comissão de Finanças passam todas as leis que se referem ao orçamento do Estado, a fiscalização orçamentária, inclusive do Estado, dos órgãos que são ligados ao Estado, inclusive Tribunal de Contas, por exemplo, né? E esse ano, especialmente, todas as leis orçamentárias passaram, porque este é um dos anos em que o plano plurianual é apresentado. Ele Exato. é apresentado de 4 em 4 anos, Sim. o primeiro ano de mandato do governo. Então, nós tivemos a apresentação do plano plurianual pelo governo, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então, nós tivemos um ano bem movimentado na Comissão de Finanças. Todas essas leis, elas têm um impacto no Estado, porque ali são definidos quais são os recursos que que entrarão no caixa do Estado, Sim. de onde eles virão, né? Quais os tributos, enfim, como vai ser arrecadado, da mesma forma que é colocado onde esse recurso vai ser utilizado pelo governo, quais são as suas prioridades, quais são as áreas de maior atenção do governo, né? A gente sabe das prioridades e do que o governo pretende, vendo as leis orçamentárias. Então, claro que isso gera muitos debates, inclusive entre situação e oposição. Muitas vezes a oposição questionando alguns recursos, achava que seria melhor que os recursos tivessem sido colocados em outras áreas, mas é por isso que se elege, né, perfis de governos, né? Então, cada governo ele vai elencar suas prioridades. E aí, para isso também nós fazemos várias audiências públicas, a gente conversa tanto com a sociedade, com a sociedade civil organizada, o cidadão também pode ter acesso, né? Então é muito interessante, assim, essa transparência que existe na apresentação dessas leis, que depois só depois de passarem e de passarem na Comissão de Finanças e de serem esmiuçadas ali, então elas vão para o plenário para que os deputados possam aprovar ou reprovar as leis orçamentárias. Esse ano todas as leis foram aprovadas, né? E no plenário, na comissão também, depois passaram ao plenário, foram aprovadas. E a gente teve também na Comissão de Finanças a oitiva e a arguição de todos aqueles que são indicados para o sistema financeiro do Estado. Banrisul, Badesul, BRDE, toda a direção desses bancos, os indicados pelo governador passam por uma arguição pelos deputados da comissão, né, que então aprovam ou não essa indicação do governador. É a Comissão de Finanças. E eu quero entrar na questão, deputada Patrícia Alba, que a senhora fez uma forte campanha para não deixar aumentar os impostos do ICMS. Eu vi no Instagram, acompanhei a sua campanha lá forte, que a senhora sempre se posicionou contra o aumento de ICMS. Aí o governador apresentou os decretos em alternativa, plano B, decretos que cortam incentivos fiscais. O que a senhora achou desse plano B? Bom, quando ainda estava na Assembleia o projeto de aumento de impostos, eu fui muito questionada, mas o que é melhor para o Estado? É melhor o aumento do ICMS ou é melhor a retirada dos incentivos? Eu disse, mas nós não temos só essas duas opções, né? Pois é. O governo, ele é eleito para resolver os problemas. Eu, com todo o respeito que eu tenho aos governos, aos governadores, ao executivo, mas nós temos que fugir dessas alternativas mais fáceis. Né? O governo precisa ter ideias novas, diferentes, modernas, para que se possa buscar recursos sem massacrar aquele que sempre paga, né? Então, eu também gosto de salientar muito isso, que a justiça fiscal ela é importante. Nós temos aí um número, por exemplo, de inadimplência ou de pessoas que não pagam os seus impostos. Esse número é muito alto. Ele já é calculado quando se vai fazer uma alíquota de imposto, esse número ele já é calculado. Ou seja, isso não está correto. Não está correto cobrar mais de quem já paga, né? Se tu me perguntar hoje,
essa retirada de benefícios fiscais, ela... Desculpa, eu vou tomar um golinho de água. Tem que tomar uma aguinha de vez em quando, né? Eu também estou tomando a minha água aqui. Se nós formos pensar se esses decretos de retirada de incentivos, eles serão benéficos para o governo, atualmente a gente não tem condições de falar sobre isso, porque isto não tem transparência. Nós não sabemos exatamente os dados de qual valor cada empresa recebe, de que se essa empresa está dando o retorno necessário, porque os incentivos, eles não são exatamente um benefício, como se diz, né? Não é uma bondade estatal. O Estado perde a arrecadação, né? O Estado perde a arrecadação por um motivo, né? Por que se dá o benefício? Para que aquela empresa gere um número de empregos, para que ela gere tributos, enfim. Esses objetivos, eles estão acontecendo, então nós temos que saber isso. Porque até eu tive por parte do governo uma justificativa seguinte: bom, é melhor que a gente faça a divisão entre todos os gaúchos deste, digamos assim, deste ônus, fazendo com que todos os gaúchos paguem 2,5% a mais, que no fim das contas não é só 2,5%, isso tem um impacto maior, né? Ou será melhor tirar os incentivos de algumas empresas, né? Então, o Estado tinha a visão de que dividir esse ônus com toda a população é melhor. Eu não tenho esta segurança, aliás, eu não acho que dividir entre todos seja melhor do que ver algumas possibilidades. Inclusive, estes incentivos, eles vêm aumentando, eles aumentaram muito nos últimos anos, nos anos de mandato do governador Eduardo Leite. Então, eu acho que é necessário fazer uma revisão. E certamente, agora que nós conseguimos que o governo retirasse essa proposta de aumento de impostos, nós vamos trabalhar fortemente para que esses decretos sejam revisados também. Porque o decreto, ele é unilateral. O governo pode fazer o decreto sem a necessidade de autorização da Assembleia, né? Esses decretos, eles entram em vigor só 90 dias depois da publicação. Em abril, né? Em abril, por isso que o governo fez a publicação lá em dezembro já, inclusive antes da possível votação do aumento de impostos. Só que nós vamos trabalhar na Assembleia, sem dúvida, em cima desses decretos, observando se eles vão ser benéficos ou se eles vão ser prejudiciais. Exatamente. E se forem prejudiciais, não tenha dúvida que eu vou trabalhar novamente, fortemente, para que eles sejam revogados. A senhora falou em sonegação. O Rio Grande do Sul tem uma alta carga tributária. Será que as pessoas já não estão cansadas de tanto pagar imposto e não ter retorno? A sonegação teria mais ou menos por aí, né? Exatamente. Tem algo na economia que a gente vai aprendendo, eu não sou da área, mas tem algo que chama curva de Laffer, né? Que o governo, ele tem um limite de cobrança de impostos. A partir daquele limite de percentual, de valor, as pessoas deixam de pagar. Ao invés dele ter um incremento de receita, ele vai ter uma perda, porque as pessoas vão sonegar mais do que já sonegam, né? Então, eu concordo com isso que tu traz, de que não resolve aumentar. Né? Não, só isso não resolve. Seria então mais adequado, claro que eu sei que o Estado tem os seus mecanismos e busca evitar a sonegação, né? Mas nós temos que trabalhar hoje com internet, com os meios tecnológicos, é possível que a gente reduza, né, isso. Então, vamos cobrar de quem não está pagando. Não é justo que alguns paguem por outros, né? Então, acho que o governo tem que buscar medidas para sonegação antes de tentar buscar daqueles que pagam um aumento e um incremento, porque isso não resolve. As pesquisas, né, indicam que não se resolve. Existe um limite para essa cobrança. A senhora também tem muita movimentação na área da saúde. Inclusive, eu fiquei sabendo
por uma emenda sua, conseguiu uma viatura para a Secretaria de Saúde de Sapucaia do Sul, né? Parabéns. Ah, sim, a gente trabalha bastante focado na área de saúde. Nós fizemos uma indicação de uma emenda para Sapucaia. Aliás, nos últimos anos, eu estou há 3 anos na Assembleia, acho que 90% dos valores que eu indiquei de emendas foram para a área de saúde, né? Sim. Esse ano que Sapucaia recebeu, Cachoeirinha recebeu um valor destinado à construção de um centro para autistas. Né? Cachoeirinha já tem uma APAI construída pela sociedade civil de Cachoeirinha, uma APAI que foi transformada em um CER, que é um centro especial de reabilitação, e agora foca na construção de um centro para autistas. A gente trabalhou lá também, vários hospitais da região tiveram indicação de recursos para a área da saúde através do nosso mandato. Agora, tem uma situação muito especial que eu gosto de trazer sempre, e até acho que nós falávamos aqui sobre assistir, e eu falei sobre o programa Assistir do governo do estado, que na verdade foi um programa, ele é do ano de 2021, ele foi feito por decreto também. Sim. Foi algo que pegou de surpresa todos a direção de hospitais, né? Prejudicou o atendimento. Um prejuízo gigantesco que ainda não foi totalmente implementado, mas que este último ano teve um implemento muito maior, e que esse assistir, ele nada mais do que uma reorganização, digamos assim, ou realocação de recursos. Só que esta realocação de recursos, ela traz perdas incontáveis para a região metropolitana, para os hospitais daqui. Eu faço só vou falar de um hospital. A perda é de 250 milhões, em torno disso, para os hospitais da região. Só o hospital, o HPS, o Hospital de Pronto-Socorro, só ele perderia 25 milhões. 25 milhões para um hospital que portas abertas 24 horas. Exatamente. Né? Que recebe pessoas, um hospital importantíssimo, que recebe pessoas do estado inteiro, e que existem serviços que são prestados exclusivamente por esse hospital. Então, esse programa Assistir, ele tem um defeito, digamos assim. Ele não observa as diferenças das prestações de serviço, e ele acaba prejudicando em muito aqueles hospitais que são referência e que têm portas abertas para urgência e emergência. Tem que ser revisto esse programa, né, deputado? Nós conseguimos, durante um ano, adiar a colocação dele em prática. Depois, nós conseguimos que ele fosse reduzido a 17%, ou seja, que ele fosse reduzido a 17%, ou seja, que as perdas, ao invés de serem de 250 milhões, se reduzissem a 17% desse valor, o que também não é adequado. Né? Então, a gente continuou trabalhando para que isso não acontecesse. Concomitante, o Estado estava trabalhando para fazer essa retirada de valores. Mas nós tivemos no fim do ano agora um relatório da Secretaria de Saúde tratando do programa Assistir, que percebeu que, ao invés da retirada dos 250 milhões, além desses 250 deverem ficar nesses hospitais da região metropolitana, eles precisariam ainda de mais 250. Nossa! Exatamente. Então, eu acho que foi um erro técnico gravíssimo da Secretaria de Saúde, só que eu sinto muito o resultado que me parece que o governo do estado está pretendendo dar. Segundo o governo, agora que não foram aumentadas as alíquotas de ICMS, que vai ser difícil colocar esse valor na área da saúde. Então, isso é algo muitíssimo preocupante. Preocupante. A senhora traz uma informação aí realmente preocupante. Ainda na área da saúde, como é que a senhora vê a reestruturação do IP Saúde?
que foi tão discutido na Assembleia. Foi. Eu, inclusive, fui uma das deputadas que votou a favor dessa reestruturação do IP Saúde. Eu acho que ela era extremamente necessária. Foi um momento de muita conversa e discussão para que se minimizassem os impactos para o usuário, né? E só que também nós temos que observar como um todo. O cidadão, funcionário, servidor público, ele tem esse benefício de ter um plano de saúde diferenciado, que não é o SUS, né? Só que nos últimos anos o IP não vinha prestando aquele serviço exemplar que prestou ao longo dos anos, né? Então eu brinco assim que as pessoas faziam de conta que tinham um plano de saúde, o plano de saúde fazia de conta que prestava serviços. É bem assim. Né? Então isso tinha que ter de fato uma solução. E tem algo na política que precisa ser também incutido na cabeça das pessoas. A política, ela é matemática, né? Ela não é filosofia. Por mais boa vontade que a gente tem, a gente precisa ter o recurso e fazer a política pública. O IP, da forma como estava, ele estava sendo custeado, claro, por todos os cidadãos gaúchos, mesmo aqueles que não usam o IP. Um alto déficit. Né? Exatamente. E aqueles usuários, aqueles que eram atendidos pelo IP, quase metade deles não pagava um centavo para o plano de saúde. Então isso não tem como funcionar. Não fecha. A conta não fecha. Então, essa reestruturação, ela era necessária. Claro que se tomou atitudes ali para minimizar os danos no contra-cheque, digamos assim, do servidor, porque existem algumas limitações de valores, né? O plano, ele tem que ser pago num percentual X, mas se o salário da pessoa for menor, ele tem um limitador. Não pode passar, eu não recordo agora se é 8% ou 11% também não lembro do salário. Mas ele tem esses limitadores, né? Então, ele foi pensado, não sei se essa é a forma ideal, mas foi uma forma utilizada tanto pelo governo quanto por nós, deputados, para que o gaúcho e o usuário do IP, ele possa ter um serviço que realmente vai atendê-lo, né? E pelo que se vê, existe já uma renegociação com os hospitais, existe uma renegociação com os médicos, porque muitos hospitais estavam saindo, porque o que eles recebiam do IP não dava conta de pagar os gastos. Hoje não, hoje vai ter renegociações e aí é possível então que esse atendimento volte a ser de excelência como deve ser. Isso aí. Então, tá a deputada Patrícia Alba aqui nesse nosso programa imperdível, trazendo aí assuntos importantes do nosso estado. Você pode assistir o programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net e também no nosso canal lá no YouTube, @Revista em Evidência. E aproveite também já para se inscrever aí no Instagram, @Revista em Evidência. Nós já voltamos com mais assuntos importantes. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico
capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 3226-6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Já estamos de volta aqui no Em Evidência na TV, com a deputada Patrícia Alba. E eu estou vendo aqui na revista, gente, a Patrícia Alba já foi destaque nas nossas revistas aqui várias vezes, aqui junto com o marido Marco Alba, conhecido prefeito de Gravataí, deputado estadual Marco Alba. Ela também já foi a primeira dama lá de Gravataí, já nos falou aqui na nossa entrevista. E eu sigo aqui as nossas perguntas com a deputada Patrícia Alba num assunto interessante. Você já viu falar de neurodireitos? Pois é, foi aprovada a PEC de neurodireitos. Deputada Patrícia Alba, explica pra gente o que é isso. Bem, no final do ano de 2023, então, a gente teve aprovação em 2 turnos, por unanimidade, na nossa Assembleia Legislativa, da inserção, então, dos neurodireitos na nossa Constituição. Sim. Nós somos a primeira Assembleia do país a ter a proteção dos neurodireitos e somos também pioneiros porque só no Chile existe na Constituição, então, este tratamento especial aos neurodireitos. E o que vem a ser isso, né? A tecnologia, ela está avançando de uma forma tão rápida que a sociedade não tem acompanhado esta evolução nas suas, digamos assim, nas suas legislações, né? E o que serve, o que protege os neurodireitos? Protege o cérebro e a mente. Hoje nós temos 2 funções básicas dessa lei. Uma, a tecnologia na área da medicina, por exemplo, ela está extremamente avançada. Nós já temos a possibilidade de exames que conseguem observar o funcionamento do cérebro das pessoas. Nós estamos caminhando para um desvendar, digamos assim, do cérebro e do funcionamento dele, que certamente ainda é bastante pesquisado no mundo inteiro, né? E estas novas tecnologias, elas têm a possibilidade de, digamos assim, expor as condições do cérebro das pessoas, né? Então, nós precisamos preservar que estas informações não sejam acessadas, né? E aí, concomitante a isso, mas de uma forma muito próxima, nós temos a questão dos algoritmos das redes sociais, dessas grandes big techs, que elas já acessam nossos dados, né? Elas acessam os dados, seja de nossas compras, daquilo que chama a nossa atenção, daquilo que a gente gosta e usa no nosso dia a dia. Esses dados, eles já são acessados por empresas, pela tecnologia, e nós precisamos cuidar, primeiro, que estes dados não sejam utilizados para manipular as pessoas, para induzir essas pessoas a tomarem decisões que elas efetivamente não tenham. Então, é a preservação da autonomia das pessoas, né? Pode ser que isso pareça um pouco futurístico, né? Mas isso já acontece no nosso dia a dia. Quem não teve já a experiência de estar conversando sobre algum assunto e daqui a pouco aparecer no seu celular aquilo que estava conversando? Às vezes a gente tem a impressão que até a gente pensou e apareceu. Não, é que certamente a gente falou em algum momento, né? E aquilo aparece. Então, assim, isso já acontece. E
nós precisamos resguardar este direito de autodeterminação do cidadão. Ele não pode estar sendo induzido por algoritmos, né? Então, por exemplo, nas eleições, nós percebemos que as pessoas elas estão ficando enclausuradas dentro das suas bolhas. Por quê? Porque elas só recebem aquilo que interessa a elas. Elas só recebem o fortalecimento daquilo que são as suas convicções, né? Isso vai fazendo também com que os radicalismos se apresentem e com que a gente não consiga ter mais um pensamento amplo, uma discussão, aquilo que a democracia nos exige, né? Que é entender o outro, que é compreender, que é conversar, que é dialogar. Isso nas eleições tem sido podado, digamos assim, porque já existe este direcionamento. Isso é interessante, hein? Este é um dos objetivos aí da PEC que protege os neurodireitos. Muito importante. Bom, deputada, quais são as prioridades do seu novo mandato agora 2024? Bom, puxando, né, fazendo um gancho com a apresentação da revista, essa revista, essa foto que traz aí, nós estamos na frente de um residencial chamado Breno Garcia, lá na cidade de Gravataí. Vou mostrar aqui, a gente vai mostrar. Aqui nós estamos Breno na frente... Garcia é um loteamento popular lá, né? Breno Garcia é um loteamento popular que tem 2.025 residências, só que ele é um loteamento planejado. Ele foi construído no mandato do Marco Alba e ele tem todos os serviços prestados pela prefeitura. Ele tem 3 EMEIs, são escolas de educação infantil, que antigamente a gente chamava de creche. Ele tem uma escola de educação fundamental, é essa que está na foto. É a escola mais moderna da cidade, que fica num bairro mais humilde, com pessoas com mais necessidades. E ele tem também posto de saúde, posto do CRAS, posto da Guarda Municipal. As ruas são todas asfaltadas, tudo com energia elétrica. As casas, inclusive, têm aquecimento solar, enfim. Ele é um bairro, para mim é um luxo, né? E eu fico muito, muito feliz de ter participado junto com o Marco da construção desse bairro. Aliás, ele é maior que 60% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, as ruas desse bairro, elas têm o nome das cidades do Rio Grande do Sul que são menores do que o bairro. É bem interessante. E nesse bairro, então, essa escola de educação fundamental já está construída, mas existe um convênio com o governo do estado para a construção de uma escola de ensino médio. Né? Então, isso nós temos conversado com o governo do estado. Existe uma disposição do governo para a construção dessa escola, para esse bairro ele ficar completo. Falta a escola de educação, escola de ensino médio. Então, para que todas essas crianças, seja desse bairro ou do entorno, para que elas possam ter, então, aonde estudar. E o governo tem se prontificado, inclusive o vice-governador se comprometeu de fazer a construção dessa escola. Sei que as reuniões estão acontecendo entre as secretarias para o projeto, e precisa fazer um projeto. Né? Precisam ser planejadas algumas situações, essas estão acontecendo, então este é um grande objetivo do meu mandato. Claro que existem inúmeras outras situações, né? Agora a gente como deputado tem condição de buscar melhorias para as cidades em que a gente atua, né? Eu até aqui falando de coisas boas, mas eu quero citar um exemplo que foi algo que me deixou assim extremamente chateada. Na época eu concorri à eleição de deputada, fiquei de suplente, então eu não estava na Assembleia, e nós tivemos
a ida para outro estado de uma grande empresa, que foi a Mercado Livre, né? A empresa Mercado Livre estava instalada em Gravataí. Ela já estava gerando emprego, ela já estava gerando renda, ela ia ter numa média de empregos diretos 2.500 e fora o que ia gerar de empregos indiretos e mais não informais, mas pessoas, prestadores de serviços também, né, no entorno. E essa empresa foi embora. Eu não estava na Assembleia. Eu tenho certeza que se eu tivesse na Assembleia representando a minha cidade, essa empresa não teria ido embora, não teria ido para outro estado, gerando renda, gerando emprego, gerando tributos lá, sendo que nós aqui somos usuários compradores dessa empresa, né? Nós seguimos comprando, o Estado segue, o cidadão segue comprando dessa empresa, mas ela está gerando emprego em outro lugar. Então, isso é um dos nossos papéis, né? Estar atento àquilo que está acontecendo, não deixar que empresas vão embora, construir alternativas na cidade para que o nosso cidadão possa ter um melhor atendimento, ter um melhor serviço prestado pelo poder público. Acho que esse é o nosso papel. Olha, a nossa entrevista aqui está muito boa, pena que o tempo está acabando. Puxa vida. Só 1 minuto para suas considerações finais. Nossa, foi muito rápido mesmo. Muito rápido. Muito, mas muito feliz de estar aqui, Wilson. A entrevista foi bem bacana, assim, fluiu muito, então é muito agradável sempre estar aqui conversando com aqueles que nos assistem no programa Em Evidência, que para mim é uma alegria. Eu acredito que nós, como pessoas públicas, nós, como representantes dos cidadãos, precisamos dar satisfação do nosso trabalho, precisamos mostrar para aqueles que estão lá fora, sejam nossos eleitores ou não, o que nós estamos fazendo. E essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem de poder passar para o cidadão, então, o que a gente está fazendo, quais são os nossos trabalhos, os nossos objetivos futuros, né? E eu fico muito alegre, então, de ter mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, então, deputada Patrícia Alba, participando do nosso programa. Lembrando que essa entrevista vai ser destaque na edição de número 100 da nossa revista aqui Em Evidência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.